E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Ele tem prometido, mas, obviamente, depende da fé, a fé que obedece, a fé que toma atitude de obediência. Não se deixe enganar, minha amiga, meu amigo, não se deixe enganar pela sua própria emoção, pelo seu próprio sentimento. A fé que funciona é a fé que obedece à palavra de Deus, que obedece à voz do Espírito Santo. Veja só como o autor, a carta de Tiago fala o seguinte. Olha só o que diz aqui o texto. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada. Quer dizer, a pessoa justificada é a pessoa que é perdoada, a pessoa que é limpa, sua ficha fica limpa. Ela é justificada diante de Deus por obras. Mas que tipo de obras? Caridade? Não, não é caridade. Caridade é uma das obras, mas a mais importante é a obra de obediência à palavra de Deus. Então, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quer dizer, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Quer dizer, Raabe apresentou uma fé prática, ela obedeceu, ela era uma prostituta, hein? Ela era uma prostituta. Porém, ela foi salva da sua prostituição, ela foi salva quando Israel invadiu Jericó, ela foi salva, ela e a casa dela, por conta da sua obediência. Quer dizer, a fé de Deus exige obediência. Sem obediência, a fé não funciona, não existe fé. Se você tem fé em Deus, você tem tido fé em Deus, você é uma pessoa fiel a Deus, que nós falamos ontem, você é fiel na igreja, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você tem conhecimentos bíblicos, mas você não pratica, não obedece esses conhecimentos, então, para nada vale a sua fé, para nada vale a sua Bíblia, para nada vale a sua frequência na igreja, não vale para nada. Se você morrer, você vai para o inferno e não tem saída. Por quê? Porque não há obediência. Aliás, diga-se de passagem, o julgamento é mais duro para aqueles que conhecem e não praticam a palavra de Deus do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, o que agrada a Deus é a fé, mas a fé prática, a fé praticada, a fé obedecida. Do contrário, ela não funciona, ela não presta para nada. O bispo, tu está falando uma coisa muito forte, eu sei que estou falando, estou convicto disso, e eu falo isso como homem de Deus, como servo de Deus. Esse discurso, como eu disse ontem, não é um discurso agradável aos ouvidos, aos ouvintes. Não. Por quê? Porque muitas pessoas ficam tristes, abatidas. Poxa, mas só porque eu não obedeço nisso, não obedeço naquilo, só porque eu vivo na prostituição, mas eu vou na igreja, eu dou minhas ofertas, eu faço caridade, não adianta nada. Não adianta nada. Você pode dar tudo, todo mundo, o mundo inteiro na igreja, se você não obedece à palavra de Deus, você está condenado ao inferno. Olha só, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Jesus disse, olha, aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente, que edificou, construiu a sua casa, a sua vida, sobre a rocha.
E quando vieram as tempestades, as chuvas, os problemas, ela pôde resistir. Mas aquele que ouve e não pratica a minha palavra, quer dizer, o desobediente, é semelhante ao homem insensato. O homem insensato é a pessoa que não usa a razão, que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram as chuvas, as tempestades, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quer dizer, Jesus deixa claríssimo que o que vale, a fé que vale, é a fé que obedece à sua palavra. Olha só, é como nós também lemos ontem em Hebreus capítulo 5, versículo 9, que Jesus tornou-se o autor da salvação para os que lhe obedecem. Está aqui escrito. Está escrito, minha amiga. Está claro. Ou precisa de interpretação? Tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Em outras palavras, todos os obedientes à palavra de Deus são salvos, ainda que não mostrem uma fé grande de ser curado, de conquistar mundos e fundos, de ser uma pessoa próspera. A pessoa pode não ter a fé para ser curada, a pessoa pode não ter fé para ser próspera, a pessoa pode não ter fé para jejuar, mas ela tem fé para obedecer a palavra de Deus. Ela vai ser salva. Agora, em contrapartida, a pessoa pode ter fé para ser curada das enfermidades, a pessoa pode ter fé para conquistar mundos e fundos, ser próspera, alcançar uma vida estável, economicamente bem-sucedida. Ela pode ter fé para mover as montanhas, mas se ela não obedece à palavra de Deus, ela estará condenada ao inferno e depois ao lago de fogo. Essa é a palavra dura, duríssima, mas é a realidade, minha amiga. E você tem que saber disso. Tem que saber disso. Então, qualquer que seja o pastor, qualquer que seja o colega meu, de outra denominação, ou da Igreja Universal do Reino de Deus, que fala de fé com emoção, com entusiasmo, que fala de fé de forma que as pessoas creem e tomam atitudes de fé e tal, e conquistam, se essa fé não for acompanhada pela obediência à palavra de Deus, de nada adianta. De nada adianta. Você pensa o quê? Por exemplo, quando a pessoa é curada de uma enfermidade pela fé, ela usou a fé, ela creu nas promessas de Deus e foi curada. Agora, se ela foi curada pela fé, mas não obedece à palavra de Deus, não perdoa os seus ofensores, então não adianta nada. Ela pode estar com saúde, mas vai para o inferno com saúde. Em contrapartida, a pessoa não conseguiu ser curada da sua enfermidade, está há anos na igreja. Eu conheço muitas pessoas que ficaram anos na igreja, inclusive aquelas pratas da casa, né? Aquelas pessoas antigas, antiquíssimas, que vinham na igreja, talvez já tenha até passado para a eternidade. Então, elas vinham e não eram curadas. Eu não tive fé para curá-las, elas não tiveram fé para serem curadas, mas elas foram salvas. Sabe por quê? Porque elas obedeceram, aprenderam a obediência da palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, convenhamos, aqui para nós, diga a verdade. Você é uma criatura que, que ama. Você ama uma pessoa. Você é amada por outra pessoa. Mas a outra pessoa que lhe ama, ela lhe é ou lhe tem sido infiel, desleal. Ela tem traído você. Você não sabe, ou se você sabe, pior, né? Pior, né? Não sei. Você sabe que ela tem traído você. Como é que você se sente? Poxa, bispo, eu me sinto para baixo, eu me sinto humilhada, poxa, eu me sinto cair perdida. Eu sei. Por quê? Porque apesar do amor
que ele diz ter para com você, ele trai esse amor com outra mulher. A mesma coisa é a fé em Deus. O que adianta a gente ter toda a fé em Deus, mas não obedecer a sua palavra? É uma traição. No mínimo, é uma infidelidade. Então, minha amiga, meu caro amigo, vamos colocar os pingos nos is. A nossa fé vale pela nossa obediência. Se nós não obedecemos, então nós não seremos salvos. Se eu obedeço, eu serei salvo. Se eu não obedeço, eu não serei salvo. Eu posso ter fé para mover as montanhas, mas se eu não tiver fé para obedecer a palavra de Deus, de nada vai me adiantar. Nada, absolutamente. E eu falo isso com toda a minha convicção. E eu falo pelo Espírito de Deus. Eu estou profetizando e eu estou tentando alertar, obviamente, a muitas pessoas que estão me ouvindo agora, nesse momento, e que têm levado a sua fé na brincadeira, ou que não têm levado a sua fé a sério. Vai na igreja, pessoas que vão na igreja, pessoas que, enfim, oram, jejuam, etc., adoram a Deus, participam do, digamos, aquele, entre aspas, ministério de louvor, mas não obedece à palavra de Deus. Ora, bola, o que adianta? Falamos ontem isso. Falamos, por exemplo, que, como o apóstolo diz, que todos têm fé. E até o diabo tem fé, até os demônios têm fé. Mas não deixam de ser demônios, por quê? Porque eles não obedecem a Deus. Eles creem em Deus, mas não obedecem. Então é a mesma coisa que o ser humano que crê em Deus e não obedece. Então, minha amiga e meu caro amigo, abra a sua cabeça, o seu entendimento com respeito às coisas de Deus. Nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar nem com o inferno, nem com o céu, nem com o diabo, nem com Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você crê. Quando Jesus, quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, ele está dizendo assim, ó, obedece o Senhor Jesus e a tua casa vai ser salva. É isso que ele está falando. Obedece a palavra dele e você será salvo. É isso que significa crer. Crer não é sentimento. Eu sinto que Deus está comigo, eu sinto que eu tenho o Espírito Santo, sabe? Eu até falo em línguas, mas se você não obedece à palavra de Deus, que espírito está dentro de você? Só se for o espírito da rebeldia. Porque o Espírito de Deus nos conduz, nos convence a obedecer. Essa é a realidade. Essa é a mais pura e genuína realidade. Nós todos passamos por problemas, todos nós falhamos. É como Tiago diz assim, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Quer dizer, todos nós tropeçamos. Todos somos falhos. Todos nós somos cheios de falhas, de erros. Nós temos o nosso lado bom, nós temos as nossas virtudes, mas também nós temos os nossos defeitos, não é verdade? Então, quando nós obedecemos à palavra de Deus, Deus vê a nossa sinceridade, o nosso esforço, a nossa luta, porque a fé exige sacrifício. E quando nós obedecemos, nós estamos sacrificando. Nós estamos sacrificando. Aliás, é o grito da fé exige a obediência. Aliás, nós falamos hoje, logo mais nós estaremos. Você já pode ler no meu blog essa palavra sobre o grito da fé. O grito da fé exige obediência, que é o sacrifício. O sacrifício é um grito da fé e exige obediência. Se você não quer obedecer, se você não ou resiste à obediência,
Deus não vai lhe obrigar, mas ele não pode aceitar estar em comunhão com pessoas que não lhe obedecem. Por exemplo, Adão e Eva não obedeceram a Deus e foram o quê? O que aconteceu com Adão e Eva quando desobedeceram a Deus? Eles foram expulsos. Eles foram expulsos da presença de Deus. Porque não obedeceram a Deus. Desobedeceram, tornaram-se rebeldes. E eu vou lhe dizer, a Bíblia diz que o pecado de desobediência, de rebeldia, é semelhante ao pecado de feitiçaria, de bruxaria. Enfim, você sabe o que eu estou me referindo. Então, você que está me ouvindo, saiba que a sua fé não pode estar alicerçada sobre sentimentos, sobre, eu acho isso, eu acho aquilo. Não está fundamentada sobre achismos. Ou você crê e obedece, ou você não crê e não obedece. Porque se você crê, você obedece. Se você não crê, se você não obedece, melhor dizendo, é porque você não crê. Quem crê, obedece. Quem crê, obedece. E quem não crê, não obedece. Quem ama, sacrifica. Quem não ama, não sacrifica. Essa é a realidade. Essa é a mais pura e genuína realidade. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Então, deixe de ser bobo e pensar, ou ingênuo de pensar que você crê quando você não obedece. Não, você não obedece coisa nenhuma. Ou melhor, você não crê coisa nenhuma. Porque se você cresce, você obedeceria. É a mesma coisa que o amor. Você não ama coisa nenhuma, porque se você amasse, você sacrificaria as amantes ou os amantes por conta desse amor para com a sua mulher ou seu marido. Então, minha amiga, é a mesma coisa. Então, eu diria até, eu chegaria até dizer que a Bíblia se resume apenas em uma palavra. Toda a mensagem da Bíblia se resume em uma palavra para nós, para as pessoas que dizem que creem, ou para os que creem. Se resume na única palavra: obediência. Toda a Bíblia se resume na palavra obediência. Quem obedece é salvo. Quem não obedece está perdido. Vamos fazer a oração. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor. Meu Pai, meu amado Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor sabe e nós sabemos. Nós temos muitos erros, muitas falhas. Mas o que conta é a fé que temos tido em Ti, acompanhada com a obediência. Porque uma prostituta, uma mulher prostituta, que obedeceu, que deu atenção aos espias de Israel, foi capaz de ser salva e veio se tornar parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Membro da genealogia do Senhor Jesus. Ora, Espírito Santo, é isso que vale. É isso que tem valor diante de ti. Não adianta nada a pessoa crer e não obedecer. Ter fé, mas não obedecer. Porque o que vale é a obediência na tua palavra.
E é por isso que o Senhor nos dá o Espírito Santo, para que ele venha nos conduzir, nos convencer de deixar-nos o caminho mau, o caminho errado, o caminho da injustiça, para seguir o caminho da justiça. Porque essa é a fé que agrada a ti. A fé sem obras é como um corpo sem vida, sem espírito, morto. Assim são as pessoas, assim são muitos crentes, que têm fé, mas não têm vida, não têm espírito, porque não são obedientes. Antes, são rebeldes, são desobedientes e não têm condições de refletir o testemunho de Jesus aqui neste mundo, porque não obedecem. Os incrédulos nos veem como obedientes ou desobedientes à palavra de Deus. Por conta da nossa obediência, muitos incrédulos acabam se convertendo. Mas por conta também do mau testemunho da nossa desobediência, muitos incrédulos se tornam mais incrédulos ainda. Meu Pai, eu te peço então que o teu Espírito venha conduzir o teu povo, a tua igreja, e formar um grande exército. Um exército uniforme, compacto, com uma só fé, um só espírito, vivendo na obediência. Porque os soldados aqui embaixo, dos exércitos aqui embaixo, eles são obrigados a obedecer, eles obedecem à risca todas as ordens de seus comandantes. E também, meu Pai, os teus servos, os verdadeiros servos, obedecem à tua palavra. Aliás, o relacionamento servo e senhor está ligado por conta da obediência. Quem crê em ti, obedece. Quem pratica a tua palavra, obedece. Essa é a verdade, meu Pai. Então eu te peço por essa criatura que ora comigo e que diz assim: meu Pai, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque a partir deste momento eu determino obedecer a tua voz, a tua palavra. Então seja Espírito Santo com ela. Venha lhe dar força, ânimo, coragem. Venha, meu Senhor, sobre ela, instruí-la, orientá-la e não deixá-la esmorecer nessa obediência. Eu te peço por todo o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, incluindo os obreiros, os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, os dizimistas, ofertantes, os meus auxiliares, que nos ajudam para sustentar essa programação. Meu Deus, todos os meus colegas, meus companheiros, todos sejam divinamente abençoados, prósperos no seu trabalho, na sua vida, que eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Deus tem um plano em cada criatura e aos astros ele dá o céu e a cada rio ele dá um leito
em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, Nós estaremos de volta nesta emissora e neste horário. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já